Olá, que bom ter a tua companhia mais um dia, que bom partilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, né? E que bom que a cada dia nós vamos dando um passo no conhecimento e numa resposta de amor a esse Jesus. E quanto mais nós conhecemos o Evangelho, mais nós nos apaixonamos. Não tem como não se apaixonar por essa proposta de vida trazida por Jesus. E hoje o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, então estamos na quinta-feira, hoje é quinta, da última ceia, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Olha o que Jesus está nos ensinando neste evangelho de hoje. Quer ser feliz? Sim, todos nós queremos ser felizes. Então, é colocar em prática isso que Jesus nos disse. Vou repetir. O servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Tá bom, padre, mas o que significa isso? O que é que eu preciso colocar em prática? O servo não é maior que o seu senhor, o mensageiro não é maior que aquele que enviou. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Em uma palavra, humildade. Se o servo se imagina maior do que o seu chefe, do que o seu empregador, do que o seu senhor, ele está errando. Se o mensageiro se acha mais importante do que aquele que deu a mensagem a ele, ele está se colocando no lugar errado. Humildade, meu irmão, minha irmã, não é se colocar abaixo daquilo que nós realmente somos. Tem gente que acha que humildade, coitadinho, é tão humilde, né? Eu também sou tão humilde. Tem gente que humildade é isso, né? Se colocar abaixo daquilo que a gente é. Quanta gente numa falsa humildade, né? Faz uma cena só para criar um sentimento de dó em relação a ela. Humildade não é se colocar abaixo e humildade não é se colocar acima daquilo que nós realmente somos. Então, o que é humildade? Humildade é aceitar o nosso lugar, nem abaixo, nem acima. Cada um de nós tem o seu lugar. No mundo, na vida, na existência, no plano de Deus, todos nós temos o nosso lugar. E como é triste num mundo em que incita em nós a competitividade, em que eu preciso ser o melhor, que eu preciso ganhar mais, que eu preciso pisar nos outros para conseguir o primeiro lugar. Que triste quando nós cristãos aderimos a essa mentalidade, que não é de Jesus, mas é do mundo. Eu sou humilde quando eu reconheço que esse é o meu lugar. Eu não quero ser mais do que ninguém, nem menos do que os outros, me rebaixar daquilo que é a minha essência, de que é a minha dignidade, mas eu me coloco no lugar que Deus me dá. Lógico, se eu posso, eu faço de tudo para melhorar, mas pelo meu esforço, não prejudicando os outros, não pisando nos demais, mas aquele é o meu lugar. Eu não quero ser mais do que eu sou, não quero ser mais do que os outros, mas quero ser mais para os outros. Não quero ser melhor do que os outros, mas eu quero ser melhor para os outros. Eu não falo de todos vós, eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim um calcanhar, que Jesus está prevendo já a traição de Judas. Lembra que a gente está na última ceia? Mas é bonito isso. Eu conheço aquele que eu escolhi. Jesus sabia
que Judas iria traí-lo, mas o escolheu mesmo assim. Deus sabe muito bem quais são os nossos defeitos, quais são os nossos pecados, quais são as decepções que nós vamos dar a Ele. Mesmo assim, Ele nos escolheu, conhecendo o nosso lado mais podre. Deus nos escolheu mesmo assim, porque Ele sabe que além desse lado negativo, existe o lado positivo. E existe algo de muito bom que nós podemos oferecer. Assim como nós podemos trazer decepções para o Senhor, nós podemos trazer muito orgulho para esse Deus. Mas daí a escolha é de cada um de nós. Judas escolheu a decepção. Deus conhecia muito bem esse lado de Judas, mas conhecia que ele tinha um lado bom, que ele podia ter escolhido diferente, de uma outra forma, mas não escolheu. Com a gente é a mesma coisa. Deus sabe as nossas sombras, aquilo que talvez nem nós conhecemos de maldade, de egoísmo, de inveja, de tantos sentimentos ruins que existem dentro de nós. Mas Ele sabe que a gente pode ser bom, Ele sabe que a gente pode amar, Ele sabe que a gente pode ajudar. Então, a escolha é nossa. Qual lado a gente vai deixar prevalecer? O lado somente negativo ou esse potencial que Deus colocou em cada um de nós? Repito, eu conheço aquele que eu escolhi. Conheço aqueles que eu escolhi. Deus nos conhece mais do que nós mesmos e mesmo assim quis nos escolher. Isso é muito bonito. Somos escolhidos porque Deus sabia o que estava fazendo ao nos chamar para a vida, ao nos chamar para colocar na família onde você está, no trabalho onde você está, na situação que você está. Você foi escolhido a dedo. Deus não faz nada por acaso. Às vezes nós não entendemos, mas o lugar onde a gente se encontra, o momento em que a gente se encontra, talvez nessa pandemia nós fomos escolhidos para atravessar essa pandemia, porque Deus nos conhecia. E Ele sabe que tem um lado de medo, tem um lado de preocupação, tem um lado de vontade de chutar o balde e largar tudo, mas tem um lado de força, tem um lado de coragem, tem um lado vitorioso em cada um de nós. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, que no dia de hoje você possa viver esse Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o dia de hoje, sobre as tuas potencialidades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.